Você já perdeu o balão lá do seu trabalho? Eu já perdi, porque eu postei 20 e já comprei 29. Gente, mas não fazia nem sentido a promessa dos 20 livros. Luísa, o que você tava na cabeça de 20 livros? Me Eu explica. não sei. Só no primeiro trimestre. É que eu não ia comprar. Entendi. Só ladeira abaixo. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá! Esse é Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Neste episódio especial para o Dia das Mães, vamos falar sobre as personagens maternas mais marcantes na literatura, ou pelo menos aquelas que marcaram mais a nossa vida literária até aqui. Eu sou Luíse, do Instagram Amara Literária, falo de Florianópolis e estamos aqui com o nosso time completo para trazer indicações bem diversas para você e discutir esse assunto. Olá, meninas! E aí, galera, sou eu, a Camila, falando aqui do @Realidade Literal. E em especial nesse episódio, tô eu aqui com a minha parceira Lourdes, no porão da Thaís. Só quem é noveleiro vai entender essa referência, porque a Thaís não entendeu que ela tem mais uma prisioneira hoje. Eu sim! Nem eu. Tô falando, menina. Olá, eu sou a Mai, falo aqui de Londrina, sou do Instagram mai.books e vamos conversar sobre o tema mães, as boas, as ruins, aquelas que a gente conhece, aquelas que a gente queria ter ou aquelas que a gente não queria nem passar perto. Acho muito legal a gente falar sobre isso agora, porque estamos aí próximos do Dia das Mães e é a nossa pequena homenagem aí para o dia especial delas. Olá, pessoas. Eu sou a Thaís, moro em Botuporanga, aqui no interior de São Paulo, mesma cidade que a Camila, que falou um negócio aí de novela de porão que eu não entendi foi a nada, mas segue o baile. E hoje a gente vai falar sobre mães. Mães é um assunto bem legal e eu acabei de descobrir que eu não presto muita atenção nas mães da literatura, porque não é possível que dificuldade que foi pra achar essas mães aqui, gente. Mas tá bom, tá valendo. É um tema bem legal. Eu gostei do episódio típico aí, o episódio datado pro Dia das Mães especial. Eu quero dizer pra vocês que eu já contei pra minha mãe que a gente ia gravar esse episódio especial. Ela tá super animada pra conferir. Achou bem legal que você... Medo! Quem que é o nome da sua mãe? Suzana. Suzana. Oi, Suzana! Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães, Suzana! Então já vamos dar um feliz Dia das Mães para todas as mães que são ouvintes do Lit Sem Frescura, para as mães das meninas também, e para Mai, que é mãe também. Parabéns, Mai, já adiantando. Uhul! Parabéns para mim, parabéns para minha mãe também, que não ouve nosso podcast, mas quem sabe esse ela se anime para poder ouvir. Minha mãe, Jandira, feliz Dia das Mães para você. Feliz Dia das Mães, Dona Jandira. Então tá, gente. Então, amorosas, ternas, guerreiras, inspiradoras, loucas, inesquecíveis. Não existe um perfil certo de mãe, nem na literatura, nem na vida real. Assim como, vale lembrar que nem toda mulher precisa ser mãe, né? Essa deve ser uma escolha individual. Por isso, inicio o programa com essa pergunta. Vocês acreditam que a literatura representa bem esse assunto da maternidade ou ainda temos muito chão pela frente, muito que retratar aí nos livros? Eu acho assim que, como a Thaís comentou, foi bem difícil encontrar personagens mães ou temáticas envolvendo mães nos livros que eu li. A maioria acaba acontecendo aquela máxima, né? O filho é órfão de mãe. Sempre tudo é órfão de mãe. Depois da ideia desse episódio, eu comecei a reparar nesse elemento, né? Como geralmente nas histórias em que tem drama ou algum tipo de dificuldade e tudo mais, é sempre a mãe que falta. Então, eu acho que deveria sim ser representado muito mais, principalmente essas relações de maternidade. Só que, por exemplo, eu tenho
Eu tenho uma impressão, não é impressão, como é o nome? Eu tenho uma ideia. Fazia tempo que a mãe não fazia isso. Não, mas é exatamente, mas não é bem isso, não é impressão. É que foi rápido agora pra você achar que normalmente eu não achei ainda a palavra, mas assim, eu tenho para mim já há muito tempo que quando é história feliz, a gente não consegue escrever, seja poeta, seja música, seja o que for. Então, assim, geralmente relações de mães vão ser retratadas de forma negativa, como um aprendizado. Ou a relação de maternidade, ela tá em segundo plano, por exemplo. Cheguei a lembrar do Cemitério dos Livros Esquecidos dos Zafão. A Isabela era mãe do Daniel. Eu pensei nisso, nela também. Mas a relação de mãe e filho deles não foi retratada, por exemplo. Eu pensei nela também. Um exemplo que eu cheguei a pensar. Mas não tem relação materna em si. Que ela morre cedo, né? Entendeu? Tem a falta dela, como a mãe disse. Também. Mas aí pensei... qual que era o... na Clara, do Casa dos Espíritos. Mas eu não consigo ver tanta relação materna sendo mostrada, sabe? Era ela com as outras pessoas, era com as outras. Aí não é a temática, né? Nunca é a temática. A personagem é mãe, mas nunca é a temática. E eu acho que falta um pouco de livros sobre maternidade especificamente. Existem alguns aí contemporâneos, eu acho que os clássicos, que a gente não tem quase esse assunto mesmo. Tem alguns contemporâneos que estão chegando aí, que estão falando, mas eu acho que a gente precisa de muito mais. E também de mais representatividade da questão da escolha de não maternidade também. Eu lembro que esses dias eu tava... foi no mês da mulher, eu tava respondendo uma tag de uma parceira lá no Instagram que ela falava sobre mulheres podem querer não ter filhos, e eu não consegui lembrar de nenhuma personagem que eu tinha lido que escolheu. Sabe, que eu lembrasse na história que ela tinha escolhido não ter filhos. Não achei. Não sei se tem. Deve ter, mas se tem é pouca coisa, entendeu? Uhum. Não, eu lembrei agora até, a gente falando sobre essa temática, eu lembrei de um livro que a gente tem, que está precisando ler já tem algum tempo, saiu pela tag, As Alegrias da Maternidade. Então deve falar alguma coisa a respeito aí sobre essa relação materna. Desgraceira da maternidade, aquele lá, né, no caso. As alegrias, mas com certeza é uma ironia isso, e a gente está devendo ler esse livro, então tá aí mais uma indicação que a gente não leu ainda, mas com certeza tem a ver muito aí com essa questão, essa temática sobre a maternidade. Tá aí. Pode ir, Camilo. Não, vocês acreditam que a literatura representa bem esse assunto, ou ainda temos muito chão pela frente? Não, tem muito chão pela frente. Muita coisa ainda para falar. Até porque a linha de literatura que eu mais leio é de romance de época, né? E romance de época bem caracterizado tem a maternidade compulsória, né? Porque a mulher só prestava para isso, casar e procriar. Porque ainda mais que tinha que dar um herdeiro homem para herdar o título e essas coisas assim. Mas fora isso, os outros também precisa ter mãe. É muito raro ter mãe viva. É muito raro que a mãe não tenha morrido de uma morte trágica. Então, a maternidade ela ainda não é muito vista nesses livros. Porque geralmente a construção do personagem ela é feita assim. O mundo cria. A mãe pariu, o mundo cria. Então, eu acho que é ruim também, porque parece que o papel da mulher em qualquer lugar sempre vai ser esse, saúde reprodutora. A partir do momento que pariu, a mãe não é nada. A criança é o foco, a mãe que se lasca. Então, acho que ainda tem muito caminho para evoluir, tanto na literatura quanto na realidade. Muito mesmo. Concordo. A Camila aí falou dos livros de fantasia, também sinto bastante falta da representatividade das mães nos livros de fantasia, e não só, né? E também de problematizar ou talvez de trazer uma maternidade mais real, né? Porque ou ela aparece com essa questão, como vocês falaram, né? Que ou ela morre, né? Daí traz esse drama familiar, nessa história de superação e tal. Ou então a criança nasce, bem como a Camila falou, e ela não aparece mais ali, né? Ela fica, tipo, bem coadjuvante mesmo. Quando, na realidade, as mães têm um papel fundamental, né? A gente aqui no episódio que a gente falou sobre literatura com personagens
crianças, né? Foi um outro episódio que a gente fez também sobre personagens marcantes. E aí a gente comentou sobre a nossa própria infância e como nossas mães e nossos pais também incentivaram, mas principalmente as mães, a leitura, né? Então, na nossa vida real, as mães têm um papel fundamental. E eu acho que tá faltando também, assim, ser retratado na literatura e também ser problematizada essa questão da maternidade compulsória e também de trazer mais as relações familiares mais reais, assim, né? Sempre lembro da Mai comentando sobre aquele livro Pessoas Normais, que ela gostou tanto do livro por ser pessoas normais. Então acho que às vezes a gente falta isso, né? Ter mais pessoas normais na literatura. Então, com esse comentário inicial, né, que a gente problematizou isso, a gente trouxe, fizemos esse esforço para trazer, para ver nas nossas leituras, quais são as personagens mães mais marcantes que nós temos, e trouxemos para vocês uma série de indicações aqui. Vamos começar com a Camila? Falando de mãe, e sendo eu, não podia começar com nenhuma outra senão a Violet Bridgerton, né? A maravilhosa, que quase alcançou o final do abecedário em número de filhos, e que depois viu o problema que era para casar esses filhos tudo. Então, ela é maravilhosa, não tenho muito mais que falar sobre ela. Eu amo que ela passa a mão e dá tapa, no sentido figurado, né? Ela é bem firme, ela dá uns puxão de orelha. Ela ensinou muito bem o Anthony a frase "eu vou matá-lo", que eu acho que deve ser a primeira frase que o Anthony na vida deve ter formado. E ela é maravilhosa. Sem comentários pra Violet, sem comentários. Rainha perfeita, dona dos Bridgerton, literalmente. E a Violet, ela é assim, ela se faz de quietinha, ela se faz de tô aqui quietinha de boas, mas agora que precisa dela, ela vai lá na cadeia soltar as pessoas, ela vai... ela faz, acontece, puxa a orelha, sai puxando os fitos pelas orelhas, entendeu? É esse tipo de mãe que nós... E ela é muito maravilhosa, gente, eu dou muita risada com a Violet nos livros, sério. Sério, na série eu achei ela meio apagadinha. Ela é bem mais legal nos livros, pelo menos na primeira temporada. Talvez eles melhorem ela no segundo, mas nos livros ela é bem mais divertida. Pelo que vocês comentaram nos episódios que a gente gravou, ela parece ser bem antenada também em tudo que está acontecendo, né? Ela sabe o que está rolando ali na sociedade, entre os filhos, com as filhas e tudo mais. Então é aquela mãe bem, como diz a expressão, né? Bem coruja, pata, né? Que abraça os filhos ali e cuida de tudo o tempo todo. Ela percebe antes dos próprios filhos que ele está apaixonado. Ela fica, mas é tonta, lá, tá? Quem que ele quer enganar? Sabe aquela mãe que entende tudo que tá acontecendo antes, todo mundo ela já sabe onde que vai dar? E fica, ai, moleque tonto, o que tá Sim. aí dando trabalho à toa? É esse tipo de mãe, ela é maravilhosa. E a cena icônica da série que eu amo é quando a Heloise pergunta de onde vem os bebês. Essa é a minha cena preferida. E a cara da Violet também é a minha preferida. Nossa, não tem como. Ela, pelo menos na série lá, tentando explicar como que ia ser a noite de núpcias para Daphne também é um terror, né? Então é aquela coisa, a mãe toda dona, toda antenada, mas na hora da comunicação, zero, né? Nossa, mas é. Principalmente nesses assuntos, no caso. Naquela época, né, que tá sendo retratado também, meio difícil mesmo. Então, era difícil, né? Ah, mas a menina já ia casar, mano. Mas nem ela sabia direito o que tinha que falar. Ah, mano, a mulher fez 8 filhos e não sabia. Nem... Ninguém falou pra ela, ninguém fala sobre isso. Imagina, naquela época, ninguém falava sobre esse tipo de assunto, não. Ela nem sabia o que falar. Mas ela devia também estar há tanto tempo sem fazer que nem lembrava mais, né? Exato, tem isso. Então, a personagem que mais me marcou na literatura foi a Úrsula de 100 Anos de Solidão, claro. Eu acho que as meninas aí estão de acordo, porque eu, quando soube da temática, falei, Úrsula é minha. Já gritei zerinho. E eu gostaria de falar, né, sobre a beleza e a sutileza com que a Úrsula ela vem sendo motor de continuidade na trama de 100 Anos de Solidão. Ela é casada com José Arcádio, seu primo, e ele é um homem
bem... Aí eu sumi com as palavras, só porque a Thaís falou. Como é uma pessoa, né, atípico, assim, tipo... É bem isso, tipo, atípico, ele é esquisito. Ele é esquisito. Estranho, excêntrico. Ele é excêntrico. É essa palavra que você quer. Isso, excêntrico. Então, José Arcádio, ele é um homem excêntrico, então ele gosta de coisas que são fora da realidade normal das coisas. Então, ambos, né, se casaram e viviam em Macondo, uma cidade que segue um ritmo peculiar político próprio. Então, embora essa história ela tenha sido com foco nas desventuras do José Arcádio, é nas mãos de Úrsula que a realidade é encarada diversas vezes, mesmo quando o Arcádio ele se fecha em seu mundo de imaginação. A Úrsula, nos bastidores, faz não só a vida da família ser funcional, mas também a vida da própria cidade. Ela se encarrega diversas vezes de colocar a mão na massa, tomar decisões dentro de casa e fora como figura de autoridade local, até mesmo religiosa. Ela une a força de encarar a dureza da realidade em tempos difíceis, muitas vezes sozinha, pelo bem da família e da comunidade. E ela representa também a necessária continuidade da vida, encarando os dilemas que cada nova página e nova geração chegam para ela. Então, só por essa descrição que eu encontrei na internet a respeito dessa personagem, eu posso dizer que ela é justamente tudo isso que foi citado, ela que dá a continuidade de toda a história. As gerações vão se passando e tudo tem a ver, gira em torno dela e da família. Ela é como se fosse o esteio, né? A estrutura da família, e geralmente é como as figuras maternas em nossa vida, né? Então, ela trouxe que nem a gente já citou várias vezes, não tem como ficar explicando muito esse livro, mas ela tem essa personalidade totalmente real, com o pé fincado no chão, enquanto todos os outros personagens giram em torno de um imaginário maluco, né, que só quem lê a história vai conseguir entender. Eu achei uma parte também aqui na internet que achei muito interessante, que explica que o seu caráter matriarcal é que servirá de apoio ao povoado por mais de 100 anos. E é essencial para entender o espírito da obra de Garcia Marques, mas especialmente a sua opinião sobre as mulheres. Nos livros do escritor colombiano, elas têm poder, tomam decisões e, sobretudo, são cientes da realidade em torno delas. Já os homens passam tempo perseguindo fantasias ou em guerras. Então, já aí explica tudo, essa força que ela tem, essa garra, estrutura, tudo em torno de uma realidade, enquanto os homens ficam aí passeando nas fantasias, nos heroísmos e morrendo, né? Enfim, ela é uma mãe extraordinária e um ícone aí da literatura latina. Ela é o exemplo do pé no chão, né? Eu lembrei do livro que a gente acabou de ler, da Allende, em que as personagens mulheres são sempre as pés no chão. Os homens são os emotivos, os que ficam viajando no mundo da lua, é sempre assim. E normalmente a mulher é a pé no chão. A Úrsula, ela é o grande exemplo disso. Ela tá ali com os dois pezinhos no chão o tempo inteiro, puxando todo mundo de volta. O povo vai voar, ela tá ali puxando de volta. Fala, volta aqui pro chão, meu filho, volta aqui pra terra. É ela que consegue segurar todo mundo e fazer o negócio funcionar. Porque se não tivesse ela ali, gente... Ia descambar tudo. Não sei o que ia ser desses homens. E é bem interessante, né? Que, assim, não é que ela não tem essa ligação com o fantástico, né? Porque, por exemplo, aquela hora que uma personagem, aquela hora dos lençóis, né? Quem já leu vai entender. Ela entende, ela fala o que aconteceu, né? Ela vê aquilo e ela explica o que aconteceu, né? Ela não é que ela não tem essa ligação com o mágico, mas ela também tem essa ligação com o real e é o esteio da família, né? Então ela une esses dois mundos e faz tudo funcionar. Isso, ela tá ligada, né? Ela tem ligação com o fantástico, mas ao mesmo tempo ela não se deixa levar por ele, como alguns outros personagens, né? Ela, tipo, não se perde no fantástico. O pé no chão, exato. Então ela lida com aquilo como se fosse normal, natural, beleza, segue em frente, e alguns personagens ali se perdem na realidade, inclusive até o marido dela, José Arcádio, ele fica lá meio piradão nas ideias dele,
E é isso, é uma personagem fantástica que deve ser conhecida e aclamada aí no Dia das Mães. Com certeza. Ó, eu já comecei, eu falei que eu só achei mãe doida, então a mãe mais marcante eu tive que trazer uma mãe doida também. Não teve muito acordo, não. E pra mim a mãe mais marcante é a mãe Bennett, gente. O que é aquela mulher? Querendo ou não, ela é marcante. Ela pode ser doida? Ela pode ser doida, mas ela é uma mãe que, assim, ninguém pode falar que ela não é a mãe coruja que quer o melhor para as filhas dela, apesar de ser meio doida e querer de um jeito estranho. Isso é um fato. Estou falando da mãe Bennett de Orgulho e Preconceito, a mãe das 5 meninas Bennett, incluindo Elizabeth Bennet, que é a nossa personagem principal do livro, que é aquela doida que quer casar todas as filhas de qualquer jeito, independente do jeito que for, e a vida dela é focada só em casar as filhas. Mas a gente precisa entender o quê? Eles eram de uma família pobre, e a única forma naquela época que as filhas, que ela só teve filhas mulheres, ela teve 5 filhas mulheres, é o único jeito das filhas mulheres dela terem alguma coisa era se casando bem. Não tinha outro jeito. Então, ela focou em fazer as filhas dela terem um bom casamento. Ela tinha uns meios meio estranhos? Ela tinha, mas era o que ela tinha, entendeu? Eu tirei até uma citação do próprio livro, que é uma parte que o narrador fala sobre ela, que ela era uma mulher de compreensão pobre, pouca informação e temperamento incerto. Quando descontente, gostava de se imaginar nervosa. A ocupação de sua vida era casar as filhas e o seu consolo eram as visitas e as novidades. Essa era basicamente a mãe Bennet. Ela não tinha muita informação, ela era pobre. A única graça que tinha era falar das vidas dos outros, era saber da vida dos outros e casar as filhas. Era a única coisa que ela queria da vida. Então, querendo ou não, de um jeito torto ou não, ela sempre quis só o bem das filhas. E assim, pra mim, acho que é uma das personagens mãe. Quando fala mãe, a primeira mãe que eu lembro da literatura é ela. Exatamente, só que a bicha é descompensada, né? Ela tem todo um drama, ela faz um escândalo de desespero. Ah, meu Deus, eu vou morrer, que eu tô doente, porque vocês não prestam atenção em mim, porque meus nervos, é os nervos dela. É os meus nervos. É o problema dos nervos. Eu tenho problema dos nervos. Mas é o típico da mulher daquela época, né? Vivia no campo, não tinha o que fazer, e a futilidade mesmo, né? Saber das fofocas, das conversas, e não tinha muito mais o que ocupar a cabeça, a não ser orientar as filhas para um bom casamento e garantir que as filhas também tenham uma vida tranquila, ou até melhor do que a dela. Que no caso, a gente percebe nas personagens filhas daí uma evolução até exatamente de pensamento, como a Elizabeth. Ela já lê, ela tem toda uma outra concepção de vida e tudo mais, e aí é onde bate de frente com a mãe, mas ao mesmo tempo ela consegue vislumbrar isso para as filhas, né? Então, tem até a questão, tem uma parte que é bem interessante, que eu sempre lembro dessa parte da história, que é assim, a Elizabeth mesmo, ela não dá conta da mãe dela, porque ela já entende que a mãe dela é fútil, que a mãe dela exagera. Porém, não falem mal da família dela pra ela, porque senão ela fica puta. Porque tem uma hora lá que o Darcy fala da família dela, ela fala, é o quê? Ah, então tá bom, vai pra puta que pariu. Curiosa, né? Que é a minha família, mesmo. Não, mas é aquela questão, é minha mãe. Eu acho que qualquer pessoa, por mais que a mãe tenha defeitos, a gente vai defender a nossa mãe. Mãe é mãe, acabou. Ela tá fazendo pelo bem, dentro das limitações dela, sabe? Eu acho que isso acontece até hoje. As nossas mães não têm a mesma cabeça que a gente. Sim. Sabe? Às vezes o que elas acham que é melhor pra gente, não é o que a gente sabe que é melhor pra gente. Entende? Então eu acho que ela é uma mãe bem marcante, é uma mãe interessante também. A gente sabe que a mãe tá errada ou tá exagerada, mas só a gente tem que saber disso. Ninguém precisa ter certeza, né? Ninguém pode falar mal da mãe não, né, gente? Não xingar a mãe dá briga. Sempre. Então eu lembrei que eu ainda não li Orgulho e Preconceito, né? Mas eu lembrei da mãe que tem razão e sensibilidade, que ela também é uma mãe que ela não chega a se impor, ser assim tão forte assim, mas ela é uma mãe muito compreensiva, assim, muito quer o bem das filhas e tal. A Jenny tinha muita sensibilidade para escrever essas personagens femininas, né? Então é bem bonito assim a relação da mãe com a filha ali no livro, só que Sim. em razão e sensibilidade
é a filha, uma das filhas, né, que é a parte da razão, que tem mais essa ideia de como manter a família e tal, assim, essa mãe não é tão ligada nessas questões, mas ela é uma ótima personagem também. Então, e agora a gente vai de uma indicação de uma autora inglesa para uma autora brasileira. A mãe que eu vou falar aqui é uma mãe real que existiu mesmo, porque é do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, escrito pela Maria Carolina de Jesus. Esse livro, então, é um diário mesmo, né, do que ela vivia. Ela é uma mãe de 3 filhos. Eles moravam na favela e ela era catadora de lixo. E ela também escrevia, ela tinha essa paixão por escrever. E nisso de escrever, ela contou como que era a situação deles e como que ela fazia para sustentar eles. E era uma realidade muito difícil, assim, porque muitas vezes ela tinha que deixar eles sozinhos, se virando ali, porque ela precisava, enfim, catar lixo para eles poderem comer, né? Ela vendia. Ela conta bastante sobre essa relação dela e sobre como que era a alegria dela colocar um prato de comida na mesa, ver os filhos dela se alimentando e tal. E é muito forte isso, você saber que aquilo realmente aconteceu, né? E ela fazia tudo assim, ela trabalhava até a exaustão e tal, porque ela queria ver os filhos dela num futuro melhor. E me marcou bastante esse livro, todo esse livro é muito forte. E essa relação dela com os filhos também, eu fiquei pensando muito sobre isso e tal. E ainda bem que ela conseguiu, né, dar um futuro um pouco melhor com eles, porque depois acabou sendo publicado, né, o livro, e eles mudaram um pouco dessa realidade, mas por muitos anos eles passaram por isso e ver isso retratado na literatura, e até hoje, né, esse livro está sendo redescoberto e a autora sendo mais conhecida, né, mais divulgada, acho que é muito importante e tem essa realidade mesmo, né, do que é ser mãe no Brasil em condições muito, muito desfavoráveis, em que a sociedade não ajuda em nada. E o pior é que provavelmente tem muitas outras mães na mesma situação, tiveram e ainda tem muitas outras mães na mesma situação dela. É que ela contou a história pra gente, né? É uma história que foi contada. Ainda bem que a gente teve ela, porque senão talvez a gente não conheceria a história dessa linhagem de mães, por assim dizer. Realmente deve ser muito triste. Eu não li esse livro ainda e eu preciso resolver esse problema. É um dos livros que eu quero muito ler também, mas deve ser bem, bem intenso encarar essa realidade, porque é realmente muito difícil, né? No Brasil ainda, que a gente sabe como é que funciona, que os pais vão embora e deixam tudo nas costas das mães mesmo, que tem que trabalhar e tem que sustentar o filho do jeito que der, porque mãe é mãe, né? Não adianta. É um livro que eu também tenho bastante vontade de conhecer, mas rola um medinho de ler justamente por esse peso, essa carga enorme que ele carrega, mas é um livro extremamente necessário justamente para conhecer essa história, essa dificuldade e, como a Thaís disse, entender o que aconteceu e o que ainda acontece diariamente, ou até às vezes até pior do que isso, né? Do que a história dela, não sei, mas é difícil a gente encarar uma realidade nesse nível, mas também é muito orgulho também poder contar uma história como essa e também indicar um livro como esse, de uma autora nacional, que conquistou, né, através do estudo, da escrita, o espaço dela e vem construindo cada vez mais. É uma história feliz, mas a gente tem que ainda sempre olhar os que são necessitados e que estão passando por essa situação hoje em dia ainda. Sim, e a gente pensar também esse comentário de vocês me fez lembrar dessas partes no livro, porque ela tinha essa situação, ela tinha que fazer né, dinheiro para alimentar os 3 filhos e tal, e aí acabava deixando ele sozinho em casa, e ela era sempre julgada, sabe? E é bem isso que a gente vive hoje, né? Como mulher, hoje sempre, como mulher e como mãe, né? Acho que mães sofrem muito isso, sempre sendo julgadas. Se tá em casa para cuidar dos filhos, ela não trabalha, ou então se você tá fora, tá trabalhando também para sustentar o filho,
E ela deixa as crianças sozinhas, né? Então ela sempre sendo julgada e acaba mostrando também isso. E aí também situações que ela tinha que levar a filha dela ia junto com ela para catar lixo. E aí depois ela contava, né, como doía nela ver a filha nessa situação, mas queria que a filha meio que soubesse também como enfrentar a vida caso precisasse, mas também queria que a filha não precisasse fazer isso depois, né? Relações muito complexas, assim, mas traz bastante dessa realidade de mães sempre sendo julgadas, assim, que é muito triste e que precisa ser mudado, né? Aproveitando essa temática, ser mãe, é engraçado até porque eu vejo como uma mulher, quando ela fica grávida, geralmente tem sempre umas trocentas mães em cima explicando, querendo ensinar como que vai ser, o que que vai rolar, o que que tem que fazer, o que que tem que deixar de fazer, fica tentando ensinar a ser mãe. E mãe não existe ensinamento, né? Cada uma vai lidar aí com as suas dores e suas dificuldades e as suas alegrias também, mas essa mania, né, de achar que o seu jeito é o jeito mais certo, correto de criar e tudo mais. Então, esse julgamento sempre vai existir, independente até só dessa dualidade, né, de trabalhar e de ficar em casa, mas também o modo como você está lidando com as crianças, que as pessoas têm sempre essa visão, né, de que, mas se fosse eu, não faria desse jeito, porque meu filho não é assim. Então, é uma profissão, digamos assim, que não se aprende e não se ensina. Você simplesmente sente e vive aquilo da maneira como você acha que deve ser certo. E é o que deve ser feito, na verdade. Você tem que sentir o que é o correto dentro das suas possibilidades. Então, eu, como mãe, já digo que foi difícil ouvir esse tipo de coisa e eu evito justamente tentar comparar ou falar sobre coisas que aconteceram com meu filho justamente para não passar uma impressão ou uma pressão errada em mães de primeira viagem ou até mães aí com outras crianças, porque cada um sabe aí das suas dificuldades diárias. Muito legal, mais seu depoimento como mãe aqui no grupo. Fala que eu te escuto. Exatamente. Agora falou a voz da experiência aqui, né? Ó, a voz da experiência. E falando aí sobre as dificuldades e cada um faz o que pode, vamos para o momento que a gente vai mostrar outros lados da maternidade e daqueles livros que nos mostram que nem sempre dá certo o que acontece e também como a maternidade compulsória não deveria existir, né? Eu já falei que eu tinha uma lista aqui, se vocês quiserem. Uma lista. Eu tive que escolher a mais ruim. Assim, eu queria falar. A Thaís ainda com os livros psicopata deve ter uma lista mesmo de mãe que... Não, de psicopata não. Mas eu tenho algumas. Eu lembrei, por exemplo, citando assim por cima, de um livro que eu li recentemente, que é Quando Tudo Ruir, que é da Lola Salgado. Aquelas mães que veem os filhos serem usados pelos maridos e não falam nada. Tem. Umas mães assim. Tem. O que mais? Tem Ana Karenina. Gente, eu lembrei da Ana Karenina na hora. Eu falei, mãe negligente, que esquece que tem filho? Tem essa aí também. Mas essas dondocas aí de época russa ainda, nossa senhora, essas mulheres tinham empregada para tudo, até para parir o bebê, se fosse o caso. Pois é, mas eu escolhi, então, a mãe maldita da Ada, do A Guerra que Salvou a Minha Vida, que eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem o que é mais errado naquela mulher. Não sei, a gente falou dela aqui recentemente, a Maia falou sobre o livro, falou sobre trancar ela embaixo dentro do armarinho com as baratas. O que acontece? A mulher teve uma filha que nasceu com uma deficiência no pé e ela resolveu tratá-la como um bicho, porque crianças deficientes na cabeça dela não eram gente. O negócio já começa errado daí. E aí é uma sucessão de coisas erradas e de tratamentos errados e de tudo tá muito errado naquela história. Aquela mãe negligente e a menina faz tudo dentro de casa, arrastando aquele pé para lá e para cá.
se arrastando pelo chão, não pode sair pra rua pra brincar, porque é uma vergonha pra mãe. Uma vergonha, ela sente como se fosse uma vergonha ter uma filha daquele jeito. Então a filha não pode sair pra rua, ela não mostra a filha pra sociedade. Ela também tinha piores partes da comida, né? O pão maior, o pedaço maior, era sempre pro outro filho. É daí pra lá, né? Como um bicho. Ela tratava o outro, e isso que é pior, porque a mulher maldita tinha 2 filhos. O filho que era saudável, ela tratava bem. E a filha que não, que tinha o pé, gente, era só um pé torto. Ela tratava como se fosse um bicho. Não tem mais outra forma de dizer. Tratava como se fosse um bicho. E aí a gente fica pensando, é a mesma coisa. Será que tem mãe assim? Tem, gente. Tem. Pior que tem. Deve ter algumas por aí espalhadas pelo mundo. E pra mim, assim, foi a pior de todas, porque o que aquela menina sofreu? Porque como a gente vê o livro é pela visão dada, e a gente consegue sentir toda a dor, todo o sofrimento, quanto ela arredia com as pessoas que querem depois cuidar dela, dar carinho pra ela, porque ela nunca teve isso da própria mãe, é muito doído. Muito doído. Então, assim, não sei se chegou a ser compulsória, provavelmente não, porque ela tinha outro filho e ela gostava, mas pelo fato da filha dela ser deficiente, ela se tornou a pior mãe que eu já vi em livros, basicamente. Na verdade, esse caso dela é que é mais a rejeição mesmo, né? Não é nem por não querer ter a filha, né? Sim. Porque ela já tinha o menino e o menino a tratava normalmente. Sim, porque ela teve o outro. É a rejeição mesmo que é pior ainda, porque uma coisa é você não que justifique, mas uma coisa é você não gostar do seu filho porque você não quis tê-lo, outra é você não gostar do seu filho porque ele nasceu diferente. Então você gosta de um e não gosta do outro. Então que merda de mãe você tá sendo, né? Tipo, não tem uma justificativa de você Exato. tá preferindo um ao outro só por causa de uma deficiência. Então você é doente, assim, sei lá. É o que eu consigo pensar dessa personagem. Pra xingar aqui até amanhã. Eu não tenho nem muito o que falar, porque é isso aí. Porque a minha vontade é começar a xingar e não parar nunca mais. Porque é ódio que a gente sente. Aquela manual do que É isso não aí. fazer. O que não fazer quando for mãe. Primeiro, não seja mãe se você não tem psicológico pra isso. Mas por aí. Né? E aí, o livro que eu vou citar é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que a gente tem a nossa personagem principal, que ela... Acontece o fato que ela não queria, né, ter esse filho, e ainda aconteceu a partir de um abuso, né? Mas ela acabou tendo ele, né? Ela continuou com a gravidez. E é muito triste, né, ver essa relação, porque ela não consegue construir uma relação com ele. E ela se sente mal por isso, né? Mas ela não consegue superar isso e acaba trazendo uma série de consequências, né? Só vai ladeira abaixo o livro, a história, e é contado de uma forma muito sensível pela autora, é uma autora contemporânea, né? Tá lançando aí mais outro livro recentemente, e ela tem um estilo de escrita muito único, assim, e mostra todo esse peso, assim, dessa mãe que teve filho compulsoriamente, né, pelo julgamento da sociedade e tal, e aí depois a relação que não se constrói, é uma relação que sempre fica faltando, e uma série de problemas que acontece com isso. Então é uma história que me veio à cabeça, assim, quando a gente falou sobre essa maternidade compulsória e os problemas que ela pode trazer. Já eu trago a personagem Mallory, do livro A Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Eu só consegui pensar nela, que eu não sei nem dizer se pode ser chamado como maternidade compulsória, porque ela foi pega desprevenida grávida, né? Ela se vê grávida em meio a uma pandemia, histeria geral, então ela tem que lidar com a maternidade em circunstâncias completamente adversas. E como a gente já comentou a respeito deste livro, ela tem uma relação muito distante com os filhos durante não é fuga, né? Ela se esconde durante o momento em que ela se vê
precisando proteger e se proteger do caos que está lá fora, na cidade, no mundo, enfim. E ela, por causa disso, ela tem um distanciamento ou uma frieza com a relação com os filhos. Ela tem gêmeos, um menino e uma menina, que ela chama de garoto e garota, e ela treina essas crianças para serem como se fosse um radar de barulhos externos, de situações externas, para eles ficarem sempre atentos ao que está acontecendo ao redor deles. Mas, ao mesmo tempo, ela tem essa proteção, essa necessidade de criar uma casca dura, né, em volta, uma carapaça em volta dessas crianças, justamente como a Luíse comentou no caso da Maria Carolina, que ela também leva a menina lá para sentir a dificuldade, ao mesmo tempo que ela não quer que ela esteja lá, mas ela precisa que a menina veja a situação, as dificuldades. E eu vejo isso muito também na relação da Mallory com os filhos, porque ela tem que mostrar para as crianças que o mundo lá fora não é fácil, eles vão ter que enfrentar em algum momento, na falta dela, eles vão ter que se virar sozinhos. Então, é uma mãe que eu posso dizer que é um outro lado da maternidade, ou uma compulsória também, porque ela se percebeu grávida no momento mais difícil da vida de todo mundo, e ter que cuidar de bebê e de criança nessa situação, talvez seja um challenge um pouquinho mais difícil aí. Então fica essa sensação de frieza e de distanciamento à primeira vista, né, quando você começa a ler e perceber essa relação dela com os filhos, mas ao mesmo tempo você consegue enxergar que tudo isso que ela está fazendo, essa relação, acaba sendo para o bem deles, para protegê-los de tudo o que está acontecendo exteriormente. Então, a gente chegou até a comentar sobre isso, né, Mai, naquele episódio que a gente fez sobre teorias da conspiração, sobre o que acontece em Caixa de Pássaros. E aí eu cheguei a falar que eu assisti apenas o filme, e eu fiquei muito com essa impressão que a Mallory era bem uma mãe bem estranha, assim, né, porque parecia gostar dos filhos dela, assim. É bem dura, né? Sim. Severa. E ela parece que pode, né? Não quer ter uma relação com eles, assim, de carinho, assim, né? Fica só uma coisa e tal. Mas também você pensa, as crianças podem morrer a qualquer momento. Ou ela pode morrer a qualquer momento. Porque ali você olhou pro ZT, eu já disse que são ETs, você olhou pro ZT, você morre, entendeu? Então é uma situação assim que você tem que ter um distanciamento. E é totalmente entendível nesse caso. Sim. Não dá para mimar, né? Você vai querer pegar uma criança mimada e birrenta, morreu. Morreu. 2 minutos, morreu. Por que eu não posso olhar para fora, mãe? Seu idiota. Sabe aquelas crianças que você fala, não olha, ela vai lá e olha? Morreu. Mesmo, cara. Sim. Exato. Então, é uma situação bem atípica, mas compreensível. Nesse caso, é compreensível. Ai, nessa fala aí de vocês, eu só consigo pensar numa piada que não é muito legal. É dessa que nós gostamos. Tipo assim, a criança tira a venda, quando fala que não, olha pro ET e morre, a Mallory vira e fala assim, tudo bem, eu faço outro. Mas faz outro com quem? Não sei, a piada veio assim, não sei. Eu já tinha outra, tinha menina também. Era ruim mesmo a piada, era ruim a piada. Você tava certo. Bem, entrando no buraco das mães doidas, a gente não podia deixar de falar da Eva, né? A mãe do Kevin. Que precisamos falar sobre Kevin. Por quê? Porque ele é bem problemático aí esse relacionamento que culmina no menino se tornando um psicopata, assassino em massa, não é mesmo? E a gente vê essa relação complicada que tem entre mãe e filho, onde claramente se vê que Eva não queria ser mãe, que ela tinha muitos planos de viajar o mundo, não é mesmo? Tanto é que um dos atos do Kevin para atingir a mãe é destruir o quartinho que ela tem, com os mapas, as viagens que ela fez. E também é bem emblemático esse nome, né, até dela, Eva, que é o nome dado à primeira mulher, não é mesmo? Que as coisas seriam bem diferentes se não tivesse havido a procriação, né? É igual dizem,
Se Adão e Eva não tivessem tido filho, já subiu os créditos, encerrava ali, acabou tudo. A gente não estaria nessa sinuca de bico. Eu ia falar, se não tivesse tido a procriação, não ia estar nem aqui agora conversando. Então, eles iam estar lá os dois de boa, vivendo pelado no Éden, comendo as frutas tudo até hoje. Até hoje. Belíssimo, entendeu? Gente, mas o que aconteceu com a evolução da espécie? Não, a gente tá aqui no Só no Adão e tô Eva. falando da Bíblia, Adão e eu não Eva. tô falando de Darwin. Quem sabe? Ninguém foi pro Darwin ainda. Relaxa. Comendo as frutas menos a maçã, né? Ninguém sabe se era maçã, só fala fruto. A maçã não pode. Ah, tá, desculpa, não li a Bíblia. Então, às vezes, era um pé de jiló que a Eva comeu, por isso que a população não gosta. Tem o sabor do pecado, digamos assim, amarga, é ruim. Nossa, mas imagina teimar com Deus pra comer jiló? Aí tem problema. Se o pecado for amargo, pra comer giló é triste, hein? Mau gosto. Nossa, que é pior. Porque para as coisas se darem tão ruim, Alguém assim, errado não está certo aí. o fruto ficar marcado por isso, teria que ser o jiló. O jiló era doce, aí ela fala, comeu, veio o pecado, fudeu todo mundo. Até o jiló. Azedou o jiló. Ei, meu Deus do céu. Como a gente parou no Giló, eu não sei. Não, aí a gente volta no fruto também. Ai, meu Deus. Não, calma, essa conversa não é fora de muito. Tava Porque, né, falando de demorando. fruto proibido, a gente volta que no dia da concepção de Kevin, então aí, ó, Eva, o fruto, ela engravidando, tudo indo pra merda, a história do mundo, entendeu? Isso. Gente, aquela cena do filme é maravilhosa. Caim e Abel, um deles era um assassino, o Kevin foi lá e matou um monte de gente, tá aí, gente. É que eu ia embora, na verdade, falando de outro filme. Vocês assistiram aquele filme Mãe? O com a Jennifer? Não. Não. Assistam, então, porque na verdade é mais ou menos, tem uma metáfora aí a ver com a Bíblia, com a criação do mundo e blá blá blá. É muito interessante, assim, é muito louco. Ele tem uma parte do filme assim, que ele começa a desveredar para um lado muito, muito maluco, mas tudo ali faz sentido quando você começa a meio que fazer relação dele com a Bíblia, com a criação do mundo, enfim. É interessantíssimo. Agora pode voltar pro livro, Thaís. Voltando para a questão, é aquela coisa, né? Primeiro, você obriga a mulher a ter filho. Ela vai ter filho contra a vontade. Aí ela não vai demonstrar o amor que uma criança precisa, ou o afeto que uma criança precisa, lá. Aí o que acontece quando uma criança, a gente que lê muito livro sobre psicopata, o que acontece quando uma criança é maltratada e não tem amor quando é criança? Psicopata. Psicopatas. Ladrão. Então, gente, por favor, se vocês não gostam de psicopatas, assassinos em massa, assassinos em série, serial killers, etc, 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 por gentileza, não obriguem as mulheres a ter filho contra a vontade. Não digam que elas precisam ter filho. Obrigada. Não, mas não só questão de assassinato, mas de mau caráter, de ladrão, de tudo. Não, a gente tá indo só para o pior, que é para assustar as pessoas, entendeu? Mas sim, psicopatas não são tecnicamente assassinos. Tem muito psicopata por aí que só é cuzão mesmo, entendeu? Mas também é bom não culpar, né, a mãe sempre, né, pelos psicopatas. Só aumenta a possibilidade. Já evita lá no começo, né? Não, eu estou dizendo que o que pode acontecer se você obriga. Eu só não quero que as pessoas obriguem a mulher. A questão é obrigar a mulher a ter filho contra a vontade. Coitada dela, que nem queria ter. Entendeu? A culpa não é dela. Que negócio, né? Lá, tá pensando em ter filho? Pensa em tia básica. Você quer ter filho porque você quer dar, entre aspas, muitas aspas, para uma pessoa aquilo que você não teve? Você, se estiver pensando em fazer isso, você vai se frustrar muito, porque a pessoa, ela, né, não vai ser idêntica a você, você não vai conseguir consertar os seus erros de criança nessa escritura. Outra, no relacionamento, quem quer ter um filho é o homem, então você
não tá assim, tá em dúvida, não deixa ser convencida. Toma cuidado com seu anticoncepcionalzinho, sua camisinha, entendeu? Porque se o homem forçar, você estressa, vira pra ele e fala assim, então vai lá, filho. Vai lá, engravida. Vai lá, ó, a partir do momento que você não tem o aparelho necessário para carregar uma criança durante 9 meses e ser responsável por ela e oprimido por uma sociedade inteira, igual diria Rachel no Jinx, sem útero, sem opinião. Sai daqui. Okay, no uterus, no opinion. Então, mulherada, vamos ser mais firme aí. Vamos assistir, precisamos falar sobre Kevin, vamos entender também sobre como o machismo atua na criação da criança, né? Porque ele também foi criado dentro de muito machismo, com pai bosta. E, gente, espera que os homens ainda vai. O que é deles está guardado. A gente vai falar sobre os Dia dos Pais em algum momento, senhora. Então, fica aí, entendeu? Lê o livro. O livro também, eu tenho muita curiosidade de ler, porque pelo filme já dá pra ver que a visão dela sobre ele já era bem depressiva, bem deprimente. Então eu quero ver como isso se retrata no filme, no livro. Porque o livro ele é todo epistolar, né? Ele é feito em cartas, com ela contando a história de tudo que aconteceu pós-fatos acontecer. Então, também é outra coisa que facilmente me ajudará a me firmar nas minhas convicções de que se a Terra precisar que eu reproduza para ela continuar populosa... Não mais. Eu já fiz minha parte. Isso, gente. Tá pensando em ter filho? Assiste, precisamos falar sobre Kevin antes. Se tiver em dúvida, fala comigo. Se tiver em dúvida, fala comigo que eu te ajudo. Se você continuar querendo ter filho, assiste e leia. Se você quiser continuar a ter filho, aí você pode ter filho. Consultoria. Então, gente, agora a gente volta para as personagens mães não doidas. Aquelas que a gente gosta bastante. Não obrigadas. Não obrigadas também. E que são bem marcantes na literatura para mais indicações de leitura e de vida também. Falando agora, na verdade, eu comecei a reparar que a personagem que eu escolhi agora, ela foi uma mãe marcante, mas ela também foi uma mãe compulsória. Olha só. Mas ela foi uma mãe compulsória que mais ou menos deu certo. Vamos lá. Eu estou falando de Fantine, de Os Miseráveis. A Fantine fica grávida de um namorado dela que ela julgava, né, ser um noivo, um relacionamento promissor. E aí ele abandona ela da pior forma possível. Ele é um estudante da universidade, da onde ela mora, e eles têm esse relacionamento e ele acaba abandonando ela numa brincadeira muito sem graça, né, muito, muito terrível. E ela se vê, então, grávida e depois com essa menina, e ela vai trabalhar como costureira numa fábrica muito grande, e ela deixa essa criança com um casal que chama Os Thénardier, né, o sobrenome deles, ficam com a guarda dessa criança, e a Cosette, então, ela fica com esse casal e é maltratada, ela é obrigada a fazer serviços domésticos e tudo mais, enquanto a mãe, Fantine, está trabalhando nessa fábrica porque ela não tem tempo de trabalhar e deixar a filha com alguém e cuidar, então essa menina ela fica numa cidade vizinha, um pouco distante, mas ela praticamente vive na miséria na cidade para poder mandar o dinheiro para o casal que cada vez mais começa a cobrar mais caro pelos tratos, né, da menina, mas no final das contas eles estão abusando da Fantine e cada vez mais ela paga mais caro, ela aumenta o dinheiro, o montante que ela tem que mandar para a menina, só que em algum momento na fábrica a chefe dela, né, a superior dela, fica sabendo por fofoca, conversas, que ela tem uma criança. E essa supervisora dela, né, essa superior, ela descobre que ela tem essa criança ilegítima, que ela não é casada, porque ela sempre, né, disfarçava que tinha alguém e tudo mais. E ela é demitida dessa fábrica injustamente, justamente por causa dessas fofocas. E é onde começa a pior decadência dela, porque ela primeiro vende o cabelo dela para conseguir dinheiro, aí depois ela vende os 2 dentes da frente, que naquela época, né, as pessoas tinham dente podre, caíam os dentes e tudo mais.
Então ela vende os melhores dentes, são os dentes da frente, para poder ter dinheiro, enfim. Depois, sem mais nada que ela pudesse oferecer, ela cai na prostituição. Tudo isso para conseguir cuidar da filha dela, que por acaso está sendo maltratada pelo casal e que ela deixou à guarda. Então, para mim, obviamente não vou contar toda a história do livro, mas para mim é um exemplo de mãe que... Mas já contou? Não contei nada, gente, só a primeira parte do livro. Nossa, se eu contei 5% do livro aí é muito. Mas a história da Fantine foi. Não foi, não. A história da Fantine foi inteira. Não foi, não. Não falei o que acontece com ela. Precisa nem ler Os Miseráveis, gente, já tá resumido aqui. Eu não contei nem o que acontece com ela, o que acontece depois disso daí, da prostituição. Ah, gente, para! Como é que eu vou explicar que a mulher... Eu não sabia que era pra contar a história inteira da personagem, gente. Na próxima vocês me... então eu corto dessa parte, só falo que a mulher vendeu tudo, inclusive até o cu pra poder dar dinheiro pra filha. Muito melhor amigo. Esse é o tipo de mãe que me agrada, que acho que... Gostei. Ela vendeu até o corpo pra poder dar dinheiro pra filha dela, pra sustentar a filha dela. Deu o corpo, não o cu. Vendeu o corpo inteiro. Parabéns, é isso, a Fantine é isso. É a minha personagem marcante, porque ela chegou a esse limite. Então é o tipo de mãe que faz tudo pela menina. Ela realmente fez de tudo, sim. Mas sim, quando falou em mãe, eu também lembrei da Fantine, mas aí eu vi que a Madi tinha colocado na lista dela, porque ela realmente é assim. Ela é o resumo da mãe que faria exatamente de tudo em prol dos filhos, que foi o que ela fez. Ela se valeu da sua própria vida, de tudo que ela tinha pra filha. E na verdade, o nome dos Thénardier devia ser Os Filha da Puta Desgraçado dos Thénardier, enfiarem o dinheiro tudo no... e deixar a menina lá sofrendo. Então, eu tive que fuçar muito mais uma vez para conseguir achar mais uma mãe. E vendo alguns posts por aí de outras pessoas falando sobre mães da literatura, eu me deparei com essa mãe que realmente é uma mãe diferenciada, que é a mãe, a Franny Lancaster, que é a mãe da Hazel Grace, de A Culpa das Estrelas. Por que ela é uma mãe espetacular? Ela tem uma filha que está morrendo de câncer de pulmão, que anda para lá e para cá com um botijão, como diria o Rogério, que ele viu o filme comigo, Obrigado, e ele falava que era a menina do botijão, até hoje ele fala que é o filme da menina do botijão. Que ela anda com um botijão para lá e para cá de oxigênio, porque os pulmões dela não funcionam. E o que uma mãe, numa situação dessa, poderia fazer? Como a gente tem até tem um livro, eu não vou lembrar o nome agora, Tudo e Todas as Coisas, que a mãe não deixa a menina sair de casa. Ela poderia ter trancado a menina dentro de casa numa bolha, não deixar a menina fazer nada, porque a menina tava morrendo, ela vai ficar aqui debaixo da minha asa todo o tempo que eu puder, porque se ela fizer qualquer coisa, porque a grande maioria das mães surtaria numa situação dessa. Você tem uma filha adolescente que tá morrendo de câncer. Você enfia ela debaixo da tua asa e você não quer que ela saia. Mas a mãe da Hazel não é assim. O que ela faz? Ela quer que a filha dela viva. A própria Hazel não quer ficar junto da mãe o tempo inteiro. A mãe dela fala, não, senhora. A senhora vai lá, vai dar um rolê, vai sair, vai viver e vai aproveitar enquanto você pode. Porque ela sabe que a filha precisa aproveitar a vida. A vida da filha dela vai ser ficar dentro de casa assistindo Masterchef com ela, que é o que eles gostam de assistir junto. Então, ela deixa a filha, inclusive, a filha dela vai pro grupo de apoio, que é onde ela conhece o Gus, que é com quem ela se relaciona, enfim, que é toda a história do livro, porque a mãe dela mandou e obrigou, e levou ela lá na porta e ficou esperando pra ela ir lá. Então, ela é uma mãe diferenciada, porque tudo que ela pode fazer a filha dela viver e conhecer do mundo, ela faz. Então, acho que todas as mães deviam ser assim, não só em situações, eu acho que seria muito difícil na vida real para uma mãe ser assim. É um exemplo de mãe que não quer a filha só debaixo da asa dela, quer que a filha viva as próprias experiências e que ela aproveite o máximo de tempo que ela pode, que ela tem pouco, então ela quer que ela aproveite ao máximo vivendo. E eu acho que isso é muito legal. Bem acho. É bem esse pensamento mesmo, que todo mundo teria essa sensação, né, de eu vou proteger para durar o máximo que puder junto comigo, mas ela faz exatamente o contrário e
ela tem que viver todas as experiências dela que sejam dela. Então, eu acho que uma mãe do tipo altruísta, né? Ela não precisa, eu não preciso ficar agarrada com ela e nem ela agarrada em mim. Essa relação, ela tem que ser normal, como qualquer outra filha, de mãe e filha, a relação das duas. E, querendo ou não, isso também une as duas. Então, é um exemplo de mãe muito interessante, muito impactante mesmo, emocionante, que, enfim, esse filme me faz chorar eternamente toda vez que eu assisto. Não é só você. Esse é tenso. É tenso e a mãe da Risa, ela é muito importante para todas as histórias. Ela é aquela, ela parece que ela você nem lembra dela quase, mas ela tá em tudo que acontece ali é porque tem o dedinho dela. Sim. Tem o dedinho dela quando ela conhece o Gus, tem o dedinho dela quando ela vai pra Amsterdã, a mãe tá junto. Tem o dedinho dela ali, ela tá sempre do lado apoiando, mas tá tipo, só tô aqui se você precisar, viu? Mas vai lá. Sim. É um exemplo muito bonito de maternidade. Ela participa da vida, né? Ela não monopoliza a vida da menina. Sim. Exato. Então, muito bacana mesmo a indicação. Eu não li o livro, mas assisti ao filme. Chorei horrores também. E também achei bem bacana a mãe da personagem, porque ela dá essa liberdade, né, pra filha, assim, né? Pra fazer as próprias escolhas, incentiva ela e tal. Legal. E eu lembrei aqui de duas mães que aparecem numa série que a gente já comentou sobre. E espero que um dia ainda você leia, mesmo sem o tio George Martin inteiro acabar. Ou que ele acabe esse livro. Eu leio, só que sem o tio Martin ter acabado. Eu só leio se o tio Martin acabar. Então, tô falando sobre Game of Thrones, ou As Crônicas de Gelo e Fogo, e de duas mães bem marcantes que a gente tem na série, que é a Catelyn Stark e a Cersei Lannister. E são duas mães porreta, né? Porque elas fazem de tudo pra proteger os filhos dela e estão nem aí pra guerra, estão nem aí pras coisas, elas querem que os filhos dela sobrevivam, tenham o melhor, estão dispostas a fazer qualquer coisa pra isso, né? Pra proteger eles. A Catelyn, inclusive, depois da morte, ela quer continuar protegendo os filhos dela e se vingando. Então, são duas mães que eu lembrei bastante. São duas mães marcantes da ficção, da fantasia, né? Que eu e a Camila comentamos que às vezes a gente não tem tantos personagens mães aí nas fantasias, mas o tio George Martin aí conseguiu retratar. E no caso da Cersei, ela protege os filhos mesmo se eles forem o demônio, Sim. né? No caso. Meu filho é o capeta, é Satanás encarnado, mas ele não pode sofrer, meu bebezinho. Não, tem inclusive algumas coisas que a gente acha que é ela que fez, e aí depois tu vai descobrindo que não foi ela, né? Que foi ele, né? O filho mais velho. E até ela fica surpresa. Ela cobertando com o capeta. Mas assim, falando em Game of Thrones, eu acho que essas duas são as mais marcantes, mas todas as mães ali são bem guerreirona. Tem aquelas, muita mãe, né? As meninas lá do Oberyn, lá, a mulher do Oberyn, que protege também tudo, as mocinhas lá. Tem a senhora das rodas lá também, que a avó, né? Tyrell. Aí a avó mas é mãe quem? também, né? É Tyrell. Tyrell. É Tyrell. Então, aquela lá também, mesmo sendo avó, enfim, é matriarca, ela faz de tudo ali para poder manter a casa deles, a neta dela casar lá com os reis e manter esses elos. Todas ali têm esse papel de mãe mesmo, de negociadoras em prol dos filhos. E tem a mãe dos dragões, né? Sim. A Daenerys ali também. Não, é porque ela perde o filho dela, né? Ela perde logo no começo da série, né? E aí ela acaba transferindo esse amor que ela teria aos filhos dela aos dragões, né? Já que ela não poderia ter filhos e tal. E ela se intitula Mãe dos Dragões e ela acha que são os filhos dela mesmo. Mas o Martin, ele tem personagens femininas muito fortes, mas bem lembrado. Inclusive, uma das minhas decepções com as séries é que ali na quinta, sexta temporadas, elas vão perdendo um pouco dessa força, né? Já não tem os livros pra ancorar
e as personagens femininas vão se perdendo, assim, às vezes não tem mais tanto esse papel importante quanto antes. As próprias... Morre tudo, né? as próprias Dorne lá acabam morrendo. Martin mata todo mundo. Mas são duas mães bem fortes aí da fantasia. Exatamente, mas a Cersei Lannister e a Catelyn Stark são as mais fodásticas, assim, da série, realmente. O que elas fazem ali pelos filhos ecoa, né? Acho que pela série Sim, toda. e tem consequências fortes, né? Para o bem e para o Sim. mal. E aí, Camila? Bem, ainda na lista das mães louca, muito louca, meu Deus, como que deixaram essas mulheres engravidar? Tem. Gente, eu pesquisei, não achei o nome da abençoada, mas é da série Night Hunters, da Janine Frost. A protagonista é uma menina, né, 16 anos, porque não sei qual fetiche que os atores de fantasia têm, mas a menina que se pode é sempre com 16 anos. Não sei o que tem com esse número, acho que ele tem que ser da sorte, porque toda menina com 16 anos tá lá, já lascada. Aí ela é uma meia vampira. Acho que é o número do azar, né? Nesse caso. Então, aí ela é meio vampiro, né? Porque a mãe teve relacionamento com um vampiro, ela sendo humana. Só que a mãe dela não sabia que o querido era vampiro. Então, ela simplesmente, quando descobriu, achou que ele era o demônio encarnado e engravidou desse demônio, né? Eu diria ela. E desde a infância, ela cria a filha com ódio mortal por essas, entre aspas, criaturas. E faz a menina aí caçar esses bichos aí. E, ó, é bela mãe. Cata, cria a filha até os 16 e fala assim, Tó, vai lá matar aqueles bichos lá que eles são ruins. Aí você fica assim, oi? É legal. Então, e ela mata a menina. Propósito de vida, matar a sua própria espécie. A gente também tem vontade de matar a gente da nossa própria espécie. Falo nada, fico quieta. Não esquece que o FBI tá escutando. O Mark também. Ainda mais agora. Ah, é. Eu não vi o apanhador no campo de centeios ainda. Ainda mais agora que a Thaís tem um iPhone, o iPhone ele puxa mais as informações ainda. Então a gente tá tudo lascado. Ela tá no fone, aí o celular não vai ouvir. O iPhone não tá aqui não, filho. Pensa numa mãe ruim, num trem ruim. Ela odeia a filha, porque a filha é meio vampiro, e ela manda a menina ir pra rua pra matar os bichão. Uma mãe maravilhosa. Ganhou a estrelinha, prêmio, melhor mãe do mundo. Legal. É isso. E aí, no fim, a menina mata a mãe? Por favor. Não. A mãe vira um bichão. Mas essa foi uma boa vingança. Ah, ela vira vampiro também? Alguém Se transforma a mãe fudeu, dela mano. em vampiro. Isso. Aí ela fica puta da vida. Achei foi pouco. É pouco. Quer dizer, eu acho que é pouco. Todo castigo pra corno é pouco. Certo, gostei. Ah, e também a Cat, que é essa menina, ela se envolve com um vampiro. E ele sabendo que a mãe dela odeia vampiro, ele ama tirar sarro com a cara da mãe dela. Essas partes são as minhas preferidas. Ele ama. Massa. Fazer uma provocação. Então, gente, já demos várias indicações de mães marcantes da literatura. E agora a gente vai para algumas menções honrosas para quem quiser citar mais alguma mãe aí que lembre e trazer mais indicação para o episódio. Quem quer começar? Eu queria citar a mãe da Brett, porque agora eu não lembro também o nome da personagem, mas é Brett. A Lista de Brett, da Lori Nelson Spillman. É uma mãe que ela já começa no livro estando morta, ausente. O livro começa, na verdade, com o funeral dessa mãe da Brett. E eu gostei desse livro porque mesmo depois de morrer, essa mãe dela deixa como herança para ela uma lista que a filha dela fez quando era criança, pedindo para que ela cumpra todos os quesitos ali que ela colocou como sonhos de futuro, de conquistas futuras. E mesmo que tenha coisas bem infantis ou até bobas para Brett, ela fica
abismada com aquilo. Como que minha mãe pode me obrigar a fazer uma coisa dessas? Mas, ao mesmo tempo, ela, aos poucos, ela vai entendendo o propósito que a mãe dela quis para ela, pedindo para que ela cumprisse essa lista de conquistas. Então, eu achei muito fofo, porque a todo momento a mãe se faz presente através de algumas cartas e bilhetes que ela deixa pronta para cada item dessa lista que ela consegue conquistar. E aí eu achei muito fofo, e é fofo o tempo inteiro, e é um livro de romancezinho bem bacana aí, que tá recomendado. Queria dizer que a Mai me deu esse livro de presente, ele é realmente muito fofo. Ele é fofo, ele é aquele livro que ao mesmo tempo que ele é fofo, ele te ensina coisas, ele te faz pensar em coisas, e é tudo culpa da mãe dela mesmo, que por conta dessa lista Ela passa essas experiências, né? faz ela entender o que realmente importa, sabe? E aí você vai aprendendo o que realmente importa junto com ela. Exatamente. Eu coloquei 2 aqui porque eu não consegui não colocar os 2, deixasse eu colocaria mais alguns, não, mentira, eu só ia colocar os das mães ruins mesmo. Mas eu lembrei de 2 aqui para menções honrosas que são contemporâneos, mais romances. Não, um é drama que eu acabei de ler, e 2 semanas no máximo, para uma parceria com a Astral, que é Os Segredos que Nos Cercam. Esse ele tem 2 mães marcantes, porque é a história de 2 gerações. A primeira é uma mãe que ela tem um filho que precisa de um transplante, e aí ela não pode doar, nem o marido pode doar, é um transplante de rim. O filho precisa, eles não podem doar, então ela vai atrás de descobrir sobre o passado, porque a mãe dela nunca contou quem era o pai. E aí, por causa dessa história, ela vai atrás do passado dela, ela descobre a história da mãe dela, que também é uma história muito marcante. Então, são 2 mães muito porretas aí, que me marcaram bastante. Então, dentro de uma mesma história, você conhece a história de 2 mães. A história do passado e a do presente de 2 mães aí lutando pelos filhos. Que é bem legal. E tem a vendedora de livros, a Mai também já leu, que eu sei porque eu indiquei. Só que esse não posso contar muito, porque tudo que eu falar aqui vai ser spoiler. Mas é sobre mãe, é sobre situações complexas de ser mãe, e é isso aí. Não dá pra contar mais. É um livro bem surpreendente, né? Sim. É verdade, você já leu também? Já li também. Tag inéditos, né? Esqueci desse detalhe, exatamente, da tag inédito. Porque é um livro complexo, e aí se eu contar porque que é de mãe, aí vocês já vão saber o final, não tem graça. Falei. Mas é um livro muito legal, eu gostei demais dele. Nossa, demais. É isso. Eu tava lembrando aqui, já que a gente não comentou sobre, vou comentar, fazer 2 menções sobre a menina que roubava livros do... Esqueci o nome do autor. Mark Souza. Esse aí. E aí... Porque, na verdade, a gente tem uma mãe adotiva ali, né? A Lísio, a mãe dela, ela acaba... Enfim, tava toda a situação da guerra, né? Eu acho que a mãe dela não chega a morrer, morre o irmão dela, né? E no começo, né? E aí a Lísio é entregue para essa família pra cuidarem dela. E aí então tem essa mãe adotiva que no começo ela é bem brava, assim, né? Aquele negócio é mais o pai, que é bem brincalhão, assim, mais amoroso. Mas essa mãe é construída, essa história com essa mãe adotiva, e ela também protege muito a Lísio e enfim, é uma história bem bonita, assim, que se constrói, né? Ela encontra todo esse amor, esse carinho, esse cuidado que uma criança precisa, né? Eu lembro que eu gostei bastante dessa relação delas quando eu li. E outra história também que a gente chegou a comentar rapidinho no começo é que na tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, a gente tem a Isabela, a mãe, que a gente conhece pouco, né? Porque o Daniel, ele perde ela quando é bem novo. Mas eu tava refletindo aqui que ela tá presente em todos os livros, praticamente, né? Ela tá presente em todos os livros. Apesar de não tá viva, né? São outros personagens falando sobre ela. E principalmente no quarto ali, que a gente fica sabendo um pouquinho mais sobre a história dela, no O Labirinto dos Espíritos, a gente consegue ver todo esse amor que ela tinha pelo Daniel, né? Pelo filho.
Então, eu acho que vale aí uma menção honrosa, que é uma mãe muito complexa e interessante de se conhecer. Lembrando também que nesse mesmo livro temos um pouco da história da Bea e a sua maternidade com o É Juan. verdade? Juan não, Julian Semperi. E aí os dois também ali têm uma relaçãozinha de bem pouca e tal, mas só citando o mesmo livro aí, temos outra personagem mãe que também ali é Uma mãe muito bem forte. forte, bem pé no chão também, com as crianças ali, que são os outros personagens, que ela tem que colocar na linha de vez em quando. Mas lembrando aí que tem a Beatriz, que é a Bea Semperi, mãe do Julian Semperi. A partir do primeiro livro, ela tem ela no primeiro livro, no terceiro e no quarto livro dessa tetralogia. Eu me lembrei bastante da Isabela, tanto que foi a primeira que eu falei lá no começo, porque realmente ela, apesar dela não, ela ter morrido quando o Daniel era novo, ela é sempre presente para ele, né? Ele tá sempre lembrando dela, ele tá sempre atrás de descobrir a história dela. Então ela tá sempre ali. Mesmo não estando, ela tá ali. Então ela é bem marcante também. E no último livro tem uma carta dela que é Meu Senhor da Glória, que Ai, é. dor no coração. Sim. Oh, Sim. Começou a chorar. Aquele minuto de silêncio aqui todo Três. mundo. Oh, Vocês assistiram meu vídeo, vocês viram que eu passei vergonha hoje falando do livro de novo, né? Eu comecei a falar do livro, comecei a chorar no meio do vídeo, mas tudo bem. Não posso. Isso que Thaís não chora em livros, né? Depende. Não chorou em A Menina que Roubava Livros e chorou. Não chorei, mas eu choro toda vez que eu falo do Labirinto dos Espíritos, porque é o negócio do apego, entendeu? Porque eu amo aquele povo, daquele livro. agora vocês entenderam por que eu fico lendo e relendo e relendo. Lógico. Esse, sem dúvida, eu vou querer reler um monte de vezes na minha vida. Ah, E aí, Camila, tem alguma menção rosa? Menção ao rosa. Minha menção honrosa fica aqui, é aquele livro que eu ainda não li e que tem uma mãe que eu ainda não encontrei, está perdida por aí. E quando eu encontrá-la, ela será reconhecida e terá seu devido respeito. Entendeu? Fica aqui. Meu Deus. Tá bom, Excelente. Melhor indicação. tá bom. É isso aí. aproveitando essa temática de mãe, eu li recentemente um livro de uma autora nacional que entrou em contato com a gente. O nome dela é Regiane Folter. Ela escreveu Amores, como se fosse, né, todos vários tipos de amor, de A a Z. Então é Amores com Z no final. Tem o livro dela, e-book, disponível na Amazon. Está disponível no Kindle Unlimited. E num dos trechos, né, dos contos, eu não sei se é assim que eu posso dizer, mas as reflexões dela, a letra G, ela escolhe como genética e ela fala da relação dela com a mãe dela também. É uma passagem muito bonita, assim, para quem tem relação também muito próxima com a mãe. Ela cita, né, que são parecidas, que são próximas, mas também tem as diferenças. E toda essa relação que é saudável, né, entre mãe e filha, essa amizade e tudo mais, eu achei bem, bem tocante, bem legal. E aí, só aproveitar para comentar aqui que essa Regiane, ela entrou em contato com a gente lá no Lit Sem Frescura, para a gente conhecer a obra dela. E eu li agora nesse final de semana e achei muito fofo, principalmente essa parte e algumas outras também aqui que eu tenho que, na verdade, dar uma anotada e relida, porque tem umas coisas que eu me identifiquei bastante, até muito bom, uma recomendaçãozinha aí. Legal, a gente tá pra ler também Muito que bem. esse livro e pode ser que a gente fale mais sobre ele, né? E aí, aproveitando as indicações, Mai, a gente também vai indicar, e ouvintes, né? A gente vai indicar livros para presentear a mamãe, nossas mamães. Vamos às indicações. Eu tô vendo aqui que a Thaís colocou um livro que eu queria falar. Porque em qualquer oportunidade a gente indica esse livro. A gente vai estar dando. Eu coloquei porque a minha mãe leu e a minha mãe amou. Então eu sei que mães gostam. Mas antes disso eu quero falar uma coisa, gente. Eu sei o que não dar, tá? Não deem Paulo Coelho pra mãe de vocês, porque ela vai ficar te xingando a eternidade. O que você deu para ela, minha filha? Eu dei a Caraia do Rio Piedra. Ai. Mas eu não dei, eu dei pra ela ler o meu, porque eu li. Aí ela falou, quero ler Paulo Coelho. Eu falei, você tem certeza? Ela falou assim,
quero ler. Aí eu dei o meu pra ela ler. Então a culpa é Aí toda ela dela. ficou, Thaís, não é possível. Ela falou assim, não é possível que isso aqui, ela falando pra mim, eu dava tanta risada. Não é possível que o Paulo Coelho, aquele escritor famoso, escreveu isso aqui. Isso aqui é muito ruim. Como que ele é famoso? Vamos chamar ela para o nosso próximo podcast para conversar a respeito. Ela ficou inconformada, porque ela tinha certeza que não tinha sido ele. Ela falou, não foi. Não foi ele que escreveu, porque não é possível uma pessoa que é um escritor famoso escrever isso aqui, porque é muito ruim. Eu achei maravilhoso, eu me diverti. É um dos primeiros, mas, né? Maravilhosa sua mãe. Qual que é o nome dela? Neuza. Beijo, dona Neuza. Dona Neuza não curtiu o Paulo Coelho. E aí eu coloquei como indicação, primeiro, porque minha mãe leu e minha mãe amou A Casa dos Espíritos. E sim, estarei aqui panfletando mais uma vez, falando sobre a palavra de Isabel Allende. E aqui a gente coloca um, mas você pode colocar qualquer um da Allende que você der para sua mãe, ela vai gostar, porque é bom. Enfim, tem nem o que falar. Ela vai aprender história, ela vai se emocionar, enfim. A Casa dos Espíritos é maravilhoso. Eu coloquei Os Miseráveis, porque assim, você dá pra tua mãe ler durante um ano inteiro, e aí você não precisa dar outro presente. Mas brincadeira, porque é um livro muito tocante. Ela falou que nem a Luísa, assim, demora mesmo. Nossa, é um ano, assim, né? Ou 2. Depende da mãe, né? Que a mãe é devoradora de livros. A minha demora pra ler. Mas Os Miseráveis por causa da história. Eu acho que é um tipo de história que todo mundo deveria ler, não só mães, mas eu acho que mães se tocariam muito com a história, por exemplo, da Fantine, que a Mai trouxe aqui pra gente, que é uma história muito tocante, que eu acho que mães, sem dúvida, quem é mãe se toca, é uma história que toca muito. Fora todas as outras questões, talvez as digressões elas te xinguem, mas não deixa de ser um livro que é para você presentear todo mundo. E também pensando nessa questão de mães para refletirem, coloquei A Vendedora de Livros, que acabei de falar dele, que é uma história que eu acho que mães deveriam ler também, para entenderem que tá tudo bem, não tá tudo bem o tempo todo, sabe? Porque a gente fala muito sobre essa questão de a maternidade ser linda. Porque é tudo lindo e maravilhoso, e não é lindo e maravilhoso o tempo inteiro, e eu acho que é legal histórias que mostram que não tá tudo bem, não tá tudo bem, sabe? Que acontece e que no final vai dar tudo certo. Enfim, é isso aí. Para minha indicação de livros, eu na verdade eu nem coloquei indicação. Eu deveria estar indicando para as mães, né? Porque eu achei que era só para minha mãe, no caso. Tanto faz. Mas é que minha mãe já leu de tudo, inclusive A Casa dos Espíritos. Eu tive vontade de ler porque minha mãe já tinha lido, tinha comentado desse livro há muito tempo. E eu tinha uma curiosidade imensa de ler, ou seja, é aprovado por mães, como a Thaís diz. E eu já emprestei vários meus dela, inclusive os da Ada, lá que a Thaís comentou, Guerra que Salvou Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver. Eu emprestei os dois para ela, ela achou muito fofo. Já emprestei O Morro dos Ventos Uivantes, já emprestei vários. Minha mãe tá lendo. Aí de vez em quando ela pede alguns, né? E aí o meu padrasto já dá para ela, enfim, ela tem lá os gostos particulares, mas esses livros que geralmente eu sei que ela vai gostar, o Quase Memória do Coni também, falei, mãe, você vai gostar desse livro, leia. Então eu vou lendo e vou vendo mais ou menos a temática e o perfil e vou passando para ela. E aí eu emprestei por último agora para ela Elegância do Ouriço, já faz um tempão que está com ela, minha mãe é difícil de demorar muito para ler algum livro. E ela disse que não está se conectando muito, não está gostando muito. Mas é que ele é difícil no começo, a gente sabe disso. Ela tem aquelas reflexões filosóficas nervosas lá, que a gente fica se sentindo mega burro no começo. Então, eu pensei, meu Deus, essa mulher já leu tudo isso na vida e o que eu tô fazendo aqui, sabe? Então você começa a ficar meio perdido, mas talvez seja esse o estranhamento dela ali no começo também, como eu tive, não sei se a Luísa teve. E é isso, umas indicações aí das coisas que eu já emprestei para ela, né? Já passei ali, que tem mais ou menos as características do que ela gosta de ler, ou minha mãe gosta de muita coisa que tem a ver com história, sabe? Principalmente a história dos negros, dos escravos, sobre revolução, sobre guerra também, enfim, mais ou menos essas temáticas. O Tempo e o Vento, ela vai gostar. Qual? O Tempo e o Vento. Não vou dar não, vou ganhar do Jordano. Eu como mãe vou ganhar do Jordano
como presente de aniversário, Natal e Dia das Mães, a trilogia do Tempo e o Vento. Ele faz um combo, né, de presente miserável. Já fez o combo, porque ele demora a vida inteira para me dar presente, aí tem que eu que tenho que achar as datas para poder justificar os presentes, sabe? Entendi. Mas é isso. E eu, como mãe, vou ganhar isso daí, o Tempo e o Vento. Ai, muito legal. Muito que bem. E outra coisa, gente, acabei de lembrar que a minha mãe não gosta de livro bobinho. Ai, gente, a minha mãe lendo tá maravilhoso, eu tô achando divertidíssimo. Porque, por exemplo, eu emprestei a lista de Brecht pra ela virou pra mim e falou assim, é bom, mas é meio bobo, né? É fofo! Então a gente tem que lembrar sempre que mães são pessoas mais velhas, que já passaram por muito mais coisas que a gente na vida, e às vezes esses livros com pessoas mais novas não vão ser tão legais pra elas. Aprendi a lição. É que assim, livros de personagens entre 25 e 35 anos agradam a gente. Não rola pra mãe. Não, agradam a gente. É. Aí é a mesma coisa como se a gente fosse ler livro de 15 e 16 anos, os personagens ali com amorzinho juvenil. Acho que é a mesma sensação. Assim, gente, já passei por isso. Exato. Sim, interessante. É uma boa dica aí, gente. Então, pra minha mãe eu já indiquei A Casa dos Espíritos, ela tá pra pegar pra ler em breve esse livro. Mas minha mãe tem um gosto muito particular, então, gente, ela também vai ler Misery, do Stephen King. Eu já ripei ela. Sua mãe é maravilhosa. Você falou, né, que ela curte essas coisas de terror e horror, credo. A sua mãe gosta de psicopata. Ela gosta de psicopatas. Sua mãe é das doida. minhas. Então ela já indiquei bastante Misery pra ela esse ano, né? Só que eu lembro. E BTK, ela vai ler esses dois também. Pelo amor de Deus. Ah lá, ela gosta de psicopata, gente. A mãe da Luísa é das minhas. Eu, hein? Daí ela me perguntou, mas é história real de Misery? Deu, não é real, mas podia ser. Nossa, mano, ela quer que os negócios sejam real ainda. Real. Não, se eu der o BTK pra minha mãe ler, ela manda me prender. Não, interditar. A minha mãe leu também. Gente, não é só com vocês que eu fico devendo leitura coletiva. Já fiquei, olha só, mãe, desculpa. Fiquei devendo leitura coletiva com a minha mãe de Menina Má, que é aquela edição da Dark Side bonitona. Esse eu também preciso ler. Vamos ler você e sua mãe. Ela já leu, já tem 2 anos que ela leu. E aí eu entendi, ela já leu. Foi logo que eu comprei, quando eu comecei a comprar livros bonitos e tal, os livros da Dark Side, eu convenci ela a ler e que eu ia ler em seguida. Isso faz 2 anos ou 3, ou mais. E aí ela ainda fica falando assim, ai, Luiz, tu não leu ainda aquele livro? Quando tu leu, eu nem vou mais lembrar da história. Mas ela gostou bastante. Meu Deus. Mas isso aí já é um exemplo de mãe sendo mãe, né? Ela até tolera a filha ficar dando bolo nela por mais de 2 anos. Olha como que essa mãe é maravilhosa. Pois é. Muito. Pois é. Suzana, dá uns tapefe aí que a Luísa tá merecendo. Eu vou ler esse ano, gente. Mas daí ela vai ler esses outros que eu já li, né? Daí depois a gente conversa sobre. Mas então, eu também tô tentando convencer ela a ler A Elegância do Ouriço, mas eu não acho que ela se conectaria muito mais com A Casa dos Espíritos quando ela lê. Sim. Sempre falo de A Elegância do Ouriço, ela é capaz de ler também de tanto que eu falo. Mas a minha mãe era leitora de Agatha Christie na infância dela, na adolescência, e também me passou por esse amor por Agatha Christie. E ela gosta bastante de Sidney Sheldon. Inclusive, este ano eu quero ler um livro do Sidney Sheldon que ela disse que é o favorito dela, que eu não lembro o nome agora. Mas enfim, temos gostos diferentes, eu e minha mãe. Desnatural. E aí, Camila? Gente, minha mãe é um ser complexo que eu não consigo entender, muito menos os hábitos literários dela. Eu tenho mais de 500 livros na minha estante, ela não pediu por nenhum, muito menos tirou um para ler. Então, assim, fica muito na incógnita o que a pessoa que mais me incentivou a leitura gosta de ler. Então, fica aí esse apelo para o universo. Eu vou ter que perguntar para ela. Mas você vê ela lendo alguma coisa aí na tua casa hoje em dia, assim, atualmente, para você ter um parâmetro? Ou ela não tem lido mais recentemente, assim? Assim, os livros que eu vi ela ler eram muito de teologia
cristianismo, essas coisas que ela curte. Ah, entendi. Eu sei do que ela não gosta, né? Que é tudo que foge do padrão, do normal. Romance de banca, tela feita. Ela vendo o filme do. Eu lembrei dela vendo o filme do O Mal Nosso de Cada Dia. Nossa. Achando que era filme evangélico e quebrou a cara. Filme da igreja. De Deus. Não era de Deus. Não era. O que eu sei é que tudo que foge do normal pra ela é do diabo. Então, Olha lá. 80% da minha estante ela não vai querer ler, com certeza. Se ela vier aqui, ela manda o pastor vir aqui orar. Não, filha, ela nem entra na tua casa. A minha mãe via meus livros, ela não entendia muito, mas a minha mãe não liga. Quando chega livro em casa, ela só fala assim, ai não, outro livro com caveira na capa não. Chega. Os Dark Side de tudo. Tudo tem caveira. Assim, calma, mãe, tem uma caveira dentro de você também. Ela, misericórdia, menina, cala a boca. Aí, tudo bom, então. Ainda bem que tem uma caveira dentro dela. Né? Se não tivesse, ela tinha derretido. Eu só consegui até hoje tirar o preconceito dela contra a coruja, que ela achava que, bem coisa do interior, que coruja era o sinal da morte. Eu, não, mãe, coruja é símbolo da inteligência. Sabedoria. Nossa, você não é do interior mesmo, né? Sabedoria. Você não é do interior mesmo, né? Você não sabia que quando a coruja pia no teu muro, no teu portão, é porque alguém vai morrer? Não. Ver coruja é mau presságio. Isso é conhecimento cultural. É mau presságio. Filha, eu nasci numa capital e só morei em cidade grande desde então. Ah lá. Ai, desculpa aí, pessoa da cidade grande, mas é do interior. Fia, aqui no interior, coruja é presságio pior do que gato preto. Gato preto aqui é quase nada, mas coruja, Exato. Coitada das bichinhas, tão bonitinha. então. E como é cidade pequena, tem coruja em tudo que é canto. As corujas Pois é. piavam lá no muro de casa à noite, porque coruja só pia à noite. Aí o povo morre mesmo, gente. O povo morre, tá? Agora de Covid, então haja por coruja, né? Coitado das corujas. Não, eu acho que eles morriam mais de infarto com medo da coruja do que propriamente porque a coruja tava lá pra falar, tu vai morrer, rapaz, tu é o próximo. Então é aqueles negócios. Pois é. Mas tá bom. Descobriremos. Sim, se vocês soubessem o ritual, posso falar um? Que ritual? Assim, eu não entendo como a minha mãe chegou a isso, porque ela Ai, meu fala Deus. que quando ela era criança, ela tinha medo de andar na rua. Aí a minha avó fez um ritual com ela. A minha avó levou ela pra andar na rua. A minha avó andava atrás dela com um facão. Olha isso! Andava atrás dela com um facão, balançando pra lá e pra cá, falando, corta todo medo, corta todo medo. Ah, eu já vi isso. Durante a rua inteira. Isso é coisa de benzedeira. É benzer contra medo. Isso. É de benzer. Corta contra o medo. Só que esse não na rua, mas fazendo assim, tipo, no mesmo lugar, assim, andando em volta, assim, tipo. É pra cortar o medo. Então, quando o medo da minha mãe era andar na rua, ela falou que ela andava a quadra da casa Entendi. assim, e a minha avó atrás dela. Corta tudo com um facão. Cortou o medo? Acho que não, porque ela tem medo dessas coisas até hoje. Então resolveu. Na rua não tem mais, mas outras coisas virou. Ai. Certo. Então não sabemos. Mãe de Camila é uma incógnita. Diga. Qual que é o nome da sua mãe, Camila? Vamos mandar um beijo. Shirley. Beijo! Shirley! Feliz Dia das Mães! Beijo, dona Shirley. Depois conta pra nós o que você gosta de ler. Vamos descobrir. Faz uma listinha com 500 livros aí. Porque sua filha não sabe. Só um adendo aqui, uma informação muito importante, porque minha mãe vai ouvir esse episódio, e o nome do livro favorito dela, do Sidney Sheldon, é O Outro Lado da Meia-Noite. Tá aí, essa informação. Eu vou até anotar. Ah, eu acho que minha mãe já leu esse livro e já comentou sobre ele também. Aquelas, vou pôr na minha lista. Se a mãe da Luísa falou que é bom, eu acredito. Eu também Como é vou que querer ler O Outro Lado da Meia-Noite. Eu vou querer ler também. Chama sua mãe pra ler comigo, que pelo menos com ela eu tenho certeza que eu vou conseguir ler. Com nós. Com nós. Não. Que a Luísa não lê com a mãe dela. Ai, vamos ler nós tudo então. E a minha mãe? Eu vou. Você vai? Eu vou. Eu vou. Já pus na minha lista aqui já, ó.
Mano, imagina o encontro. Imagina o encontro da minha mãe com a mãe da Luíse. Eu acho que cada uma cata um facão. Não dá e certo. isso sai uma luta épica. Se mata as duas. Nada. Que nada. Iam se acertar, iam Não, porque a mãe da Luísa deve ser ficar boazinha. falando mal de nós duas, Camila. É sempre As assim, duas. né? As mães sempre se juntam pra falar mal da gente. É isso que acontece, exatamente. Então, gente, muito especial esse episódio. Espero que vocês que estão ouvindo a gente também tenham gostado. Mães de plantão, comentem no nosso post. Filhos de plantão também, vão lá. Quais são nossas redes sociais, Thaís, para o pessoal interagir? Você encontra a gente tanto no Twitter quanto no Instagram no @lit sem frescura. LIT sem frescura. Deixa o comentário lá, deixa o Feliz Dia das Mães para as mães. Conta pra gente qual que é a mãe preferida da literatura de vocês, porque pra gente foi muito difícil achar. Vamos lá interagir. Marca sua mãe lá também para conhecer a gente, Isso. ouvir esse episódio. E o poema, você não vai ler? Será que eu leio? É muito grande? Lê! Ia. Então tá, gente. Então, para encerrar, vamos ler um poema aqui da Conceição Evaristo, que é essa escritora brasileira que a gente gosta bastante. E o nome do poema é De Mãe. O cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura de minha fala, na violência de meus ditos, ganhei de mãe, mulher prenhe de dizeres fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho, mulher sapiência e abá, do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso dado para esconder a alegria inteira, e essa fé desconfiada, pois, quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi de mãe que me dessegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rente às calçadas. E me ensinou, insisto, foi ela a fazer da palavra artifício, arte e ofício, do meu canto, de minha fala. É isso, gente, o poema de mãe da Conceição Evaristo. Espero que tenham gostado Da nossa homenagem a vocês. Feliz Dia das Mães. Beijo. Feliz Dia das Mães. Beijo. Tchau! Tchau. Feliz Dia das Mães! Tchau! Feliz Dia das Mães! Beijo, mãe! Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura. Vai mandar beijo pra quem? Meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você. Viu? A véia se entregando. Não conheço essa. Você vai mandar beijo pra quem? A Luísa não sabe, né? Você vai mandar beijo pra quem? Pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Você nunca assistiu a Xuxa, não? Você nunca viu o programa da Xuxa? Meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você. É assim que você responde pra Xuxa quando eu pergunto. Não, e tem que falar assim, especialmente pra você. Especialmente pra você, exatamente. Meu pai e minha mãe, especialmente pra você. E aí senta lá a Cláudia. Nossa, a Camila tá tão clarinha. Saiu do porão, amiga? Fugiu. Ela saiu do Fugiu. porão, gente. Olha lá. Oh, quem deixou você fugir?